Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Carol, da Pet Anjo, e hoje vou falar sobre um tema que eu sempre vejo nos posts de fóruns, do Facebook, de grupos, e vários tutores vêm perguntar para mim. Meu pet está vomitando, meu cachorro, meu gatinho está com diarreia, o que fazer? Quando saber que isso é grave ou quando é alguma coisa mais normal que a gente pode lidar em casa? E o que fazer quando eu posso lidar em casa? Eu vou ensinar tudo isso para vocês nesse vídeo. Vem com a gente! Vamos começar com diarreia. Diarreia é uma situação bem chata que acontece quando tem a presença excessiva de água nas fezes. Ou seja, as fezes estão com muito mais líquido do que deveriam. A diarreia pode acontecer simplesmente pelo pet ter comido alguma coisa que não devia, ter virado lixo, ou às vezes por uma mudança na alimentação. Mudou a ração do gatinho, mudou a alimentação do cachorro, mas dependendo do que for, como for, da consistência, da frequência, pode indicar um problema de saúde sério. Pode ser apenas um sinal de um problema muito maior. O sinal diarreia, por si só, pode ser muito preocupante, muito perigoso e talvez você precise levar imediatamente ao veterinário. Por quê? Porque a diarreia pode levar à desidratação, que é a perda de líquido, perda de água junto com as fezes. E a desidratação pode ser muito grave para o pet. Se ele está comendo pouco, se ele está bebendo pouco líquido, se ele perde muita água com as fezes, estão bem amolecidas, e a temperatura está quente, esses fatores podem levar a um caso bem grave de desidratação simplesmente por uma diarreia. E quais são os tipos de diarreia e o que eles querem dizer? O primeiro tipo é a diarreia aguda, a diarreia que acontece do nada. O que ela pode indicar? Um problema na dieta, como por exemplo, alergia, intolerância alimentar, alguma infecção, alimento contaminado com bactéria ou até um alimento estragado, velho, estragado. Pode indicar também a presença de parasitas, como por exemplo a giardia, que é bem conhecida, dá uma diarreia bem forte. E pode indicar também um outro problema infeccioso, bacteriano ou viral, como por exemplo a salmonelose e a parvovirose. E a diarreia crônica, que é o outro tipo. É aquela diarreia que aparece e sobe. É bem intermitente. Ela pode indicar enfermidades do intestino delgado ou do intestino grosso. São várias as possibilidades. E geralmente o diagnóstico vai depender de outros exames que são feitos e de outros sinais que acontecem juntos, como por exemplo, perda de apetite, perda de peso, a cor das fezes e a consistência das fezes. Então o médico veterinário vai poder avaliar para entender exatamente qual é o diagnóstico. E o que fazer se ele apresenta diarreia, Quais são os primeiros socorros? Se ele apresenta só diarreia, nenhum outro sinal, tem alguns cuidados que eu vou ensinar que você pode fazer com o seu pet. Agora, se ele tem outra doença, se ele já tem uma doença prévia, se ele está em tratamento, se ele apresenta outro sinal, você deve levar ao veterinário, porque só ele vai poder indicar, já que tem todo um tratamento ongoing, acontecendo. Agora, se é só diarreia, o que você pode fazer? Primeira coisa, interrompe a alimentação por 12 horas. Você quer deixar o estômago relaxar, poder lidar com o que está acontecendo e diminuir a inflamação. Então você vai retirar realmente toda a alimentação por 12 horas para deixar o estômago dele voltar ao normal. Alguns cães, quando você faz isso, podem baixar muito a glicose, às vezes porque você não sabe que ele tem alguma questão relacionada ao metabolismo. Se você perceber que ele está muito quieto, que ele não se mexe, que ele se mostra muito fraco, com só 12 horas sem alimentação, você pode pegar mel caro. Sabe o mel caro? Aquele que você compra para colocar em cima do sorvete, que é uma delícia. Você pode colocar na gengivinha do seu pet, porque ele dá um boost, ele dá uma entrada de glicose alta para você manter o animal bem até você levar no veterinário. É claro que se isso acontecer, você vai levar no veterinário. Não é normal, não é o comum, mas pode acontecer se você cortar a alimentação e o pet tiver uma outra questão metabólica que você não conhece.
E muito, muito, muito importante, eu nem consigo falar quão importante isso é. Mantenha o seu pet, seu cachorrinho, seu gatinho super bem hidratado. Então incentiva ele a beber água. Você pode colocar mais potes de água pela casa, você pode para gatinhos colocar fontes de água. Gatinhos gostam também de beber no box, né, na pia. Pode deixar, porque é importante ele ficar bem hidratado para não desidratar com a perda de líquido pela diarreia, tá bom? E claro, gente, faz isso e aguarda as 12 horas para ver se ele fica bem, se para, né? Se continuar a diarreia, você vai levar para o veterinário. E é muito importante não dar nenhum medicamento sem falar com o seu veterinário. É muito comum o tutor receber indicação de outras pessoas, de amigos, de colegas, enfim, pessoas que recomendam alguns medicamentos específicos. Eu não recomendo que você dê. É muito perigoso, especialmente para gatos, que são muito sensíveis a alguns medicamentos específicos. Eu expliquei o que é a diarreia, o que ela pode querer dizer e como que a gente pode fazer os primeiros socorros em casa se for algo leve, pontual e apenas o sinal de diarreia. Agora eu vou falar para você quando você deve levar ao veterinário imediatamente. Em que situações de diarreia a emergência é alta e você precisa levar na hora para o veterinário. Primeira situação, se é um filhote. Porque o filhote é muito mais sensível, a perda de líquido para ele pode comprometer ainda mais e ele também é mais propenso a ter doenças infecciosas, como parvovirose, etc. Então, se você tem um filhote e ele começa com uma diarreia, você leva para o veterinário. Se o seu pet está em recuperação, se ele já tem alguma outra doença, se ele está no meio de um tratamento, você também deve levar ao veterinário sem fazer nada antes. Leva ele imediatamente, porque pode ser alguma coisa a ver com o medicamento que ele está tomando, pode ser algum sintoma sobre o quadro que ele já tem. Então é muito importante você buscar pela ajuda profissional. Outra coisa, se ele estiver apresentando sinais, outros desconfortos, por exemplo, febre, dor para fazer cocô, ele tenta e não consegue, sente dor, se ele tiver com alguma outra alteração, tá muito quieto, tá dormindo mais, perde o apetite, então se você vê alguma outra alteração junto, leva para o veterinário, que é a melhor coisa que você pode fazer. E outra situação, se as fezes estão super pretas, estão bem escuras, parece até um pouco de borra de café, se as fezes estão com um cheiro muito forte. É claro que fezes, né, de nenhum animal, de nenhum indivíduo vai ter um cheiro bom, né? Eu não conheci, pelo menos, não tive esse prazer. Mas, às vezes, ela tá com um cheiro muito mais forte, tá fétido mesmo. Se ela tá com esse cheiro muito forte, leva no veterinário também. Se ela tá com sangue vermelho, de média a grande quantidade, você tem que levar também ao veterinário. Se são alguns respingos, bem pouquinho, quase nada, você pode acompanhar, mas se tem uma quantidade já média para grande, com certeza leve ao veterinário. E se a diarreia persistir por mais de um dia, ou seja, no primeiro dia ele teve um quadro, teve a diarreia, evacuou mais líquido, no segundo dia ele não voltou ao normal, mesmo você tendo feito aquele jejum de 12 horas, leva no veterinário. E se você está na dúvida, se você tá pensando em levar no veterinário, se você tá incomodado, leva, não pensa duas vezes. E não busca por ajuda em outros lugares, leva no profissional de confiança. E o que fazer depois? Se o seu pet teve uma diarreia leve, sem outros sinais, e você fez aquele jejum de 12 horas e ele melhorou, mesmo assim, provavelmente ele vai precisar de 2 ou 3 dias para voltar ao normal, para se recuperar. E você pode ajudar ele fazendo uma dieta especial de recuperação. É como a gente, né? A gente começa a comer a canjinha com franguinho desfiado. Eu vou te passar uma receita da mesma coisa, da mesma ideia para cãezinhos e gatinhos, tá? Então, o que você pode fazer? Cozinha arroz normal, com frango. Você pega um frango sem osso, sem pele, cozinha para ficar bem macio e desfiado. Ou então você pode usar carne moída, também magra, sem nada, sem nenhum adicional. Se você preferir trocar as carnes, ou de frango, ou a carne bovina, por outro material, outro alimento, você pode usar queijo cottage, uma colherzinha de queijo cottage, ou uma colher de sopa de iogurte natural. Aquele iogurte sem nada, sem aditivo, sem sabor, tá?
Agora, muita atenção, não use cebola para cozinhar, cebola é tóxica para cães e gatos. Não use sal, não precisa, ser humano que começa a fazer isso, tá? Então não deve fazer isso. E não use temperos, deixa bem macio, sem tempero, sem sal nem cebola. E se o teu pet tem intolerância à lactose, não use o queijo cottage nem o iogurte, né? Faz todo sentido. O que você vai fazer? Você vai dar pequenas quantidades, então nesses primeiros dias após a recuperação, né, durante a recuperação, você vai alimentar ele mais vezes por dia, 3 a 4 vezes por dia, com quantidades pequenas dessa mistura de arroz com o acompanhamento, tá? Conforme os dias, então já no segundo ou terceiro dia, você pode começar a misturar de novo com a ração. Então você faz 30% da ração e 70% dessa misturinha. Aí no segundo dia, você faz 50% da ração, 50% da misturinha. E no outro dia, você já troca 70% da ração, 30% da misturinha. E pronto, você faz uma recuperação tênue, tranquila, gradual, para ele ficar bem e você ajudar o seu pet a ficar tranquilo de novo. Prontinho, falamos sobre diarreia. Diarreia é a perda de líquido, excesso de líquido nas fezes. Agora a gente vai falar sobre vômito. O que fazer quando o seu cachorrinho, o seu gatinho, está vomitando? Vômito é a expulsão de material ou do estômago ou do intestino. Pode ser dos dois ou pode ser de cada um separado. E a primeira coisa que o médico veterinário vai fazer quando ele receber o seu pet que está vomitando é diferenciar o vômito de regurgitação e de expectoração. Expectoração é a expulsão de material do trato respiratório. Já a regurgitação é a expulsão do material da boca, da faringe, então, e do esôfago também. Então, essa é a primeira coisa que o veterinário vai fazer quando ele receber o seu pet que está vomitando. Alguns indivíduos, alguns cãezinhos, cachorrinhos, gatinhos, parecem que vomitam por qualquer coisa. Qualquer mudancinha na dieta, alteraçãozinha, qualquer até questão emocional, pronto, ele vomita. E é normal, gente, é como nós humanos. Tem gente que é mais sensível e tem gente que é menos sensível. Então é algo bem individual que a gente tem que respeitar. Agora, vomitar não é algo normal. A questão é, se o vômito é um episódio isolado, aconteceu só uma vez, não tem outro sinal, o estado do animal tá bem, né? Ele tá tranquilo, tá ativo, aí é uma coisa mais tranquila que a gente pode lidar no dia a dia, até na própria casa. Mas, assim como a diarreia, o vômito por si só, ele pode ser muito perigoso. Também pela questão da desidratação, porque o vômito também leva à perda de sais, de substâncias muito importantes para o animal, além do líquido, né, da água mesmo, mas também porque o vômito pode ser apenas um dos sinais de doenças bem graves. E o que o vômito pode indicar? Que doenças, que situações ele pode estar indicando? Dependendo do conteúdo, se tem sangue ou não, e da frequência do vômito, ele pode indicar situações bem diferentes. Podem ser desde um simplesmente incômodo, enjoo pelo movimento mesmo, no carro, por exemplo, uma viagem, um avião. Uma intolerância alimentar simples, como mudança de alimentação, algum alimento que está um pouco estragado, um pouco passado. Pode ser um efeito colateral também de uma droga, de um medicamento que ele está tomando. E pode indicar também casos mais graves, como obstrução, o fechamento mesmo, ou uma inflamação, infecção do trato gastrointestinal, né, esôfago, estômago, intestino, pâncreas, etc. E pode também indicar outras doenças que parecem nem ter a ver com o trato gastrointestinal, como, por exemplo, hipertireoidismo em gatos, por exemplo, câncer, por exemplo, piometra, que é uma situação de infecção gravíssima de útero, e até alterações do sistema nervoso central, que muita gente nem imagina. E o vômito também faz parte dos sinais de envenenamento, de intoxicações. Então, às vezes, o pet está vomitando porque ele está intoxicado. E pode também ser um dos sinais de torção gástrica, né? Aquela torção do estômago que é muito comum em cães do grande porte, geralmente depois de se alimentarem e fazerem exercícios logo em seguida, né? Geralmente esse animal que está com sinal de torção gástrica, ele não consegue vomitar, mas ele fica tentando. E o que fazer se o seu pet está vomitando?
só vomitando, não tem nenhum outro sinal. Se ele vomitou 1 ou 2 vezes, mas sem outro sinal, sem sangue, sem outro conteúdo, a gente pode tomar aquela mesma medida que a gente recomendou para diarreia. Então, suspender a alimentação por 12 horas, tá? Agora, uma coisa bem diferente da diarreia. A gente não vai liberar a água por completo. Por quê? Por mais que ele tenha um risco de desidratação, assim como na diarreia, com o vômito, se ele beber muita água de uma vez, ele pode ficar ainda mais enjoado e vomitar ainda mais por causa desse enjoo causado pela água. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai incentivar que ele beba água, mas pequenas quantidades, pode dar com uma seringuinha no canto da boca, né? Ou colocar pouquinho de água no pote mesmo, no potinho dele, a cada 15, 20 minutos para incentivar que ele beba, mas de pouquinho em pouquinho. E uma coisa que pode ajudar também é dar gelo. Você deixa ele lamber o cubo de gelo, porque ele gosta e ajuda a hidratar, só que é bem de pouquinho, é de lambida em lambida. E aquela perguntinha que todos os tutores de gato fazem. E se o meu gatinho tá vomitando bolas de pelo? Bolas de pelo é normal? Tem muito mito em torno disso, né? Bom, geralmente você vai ver um conteúdo de pelo tubular, né, uma massa tubular bem molhada no meio do conteúdo que foi vomitado. E geralmente os gatinhos se sentem bem aliviados depois de conseguir colocar para fora esse material. Agora, se esse conteúdo for maior, for uma maior quantidade de pelos e mais dura, pode não ser só uma bola de pelo. Pode ser o que a gente, os médicos veterinários, chama de tricobenzoar. É um nome todo estranho, todo chique para uma bola grande e mais durinha de pelos, tá? Se tem uma quantidade maior de pelo que ele está vomitando, que ele está colocando para fora, isso indica que ele tem uma maior quantidade de pelo sendo ingerido, então pode indicar um problema de pele ou de pelagem mesmo, ou então pode indicar um problema de motilidade do intestino. O intestino não está se movendo como deveria para ajudar esse conteúdo a sair, tá? Então, as bolas de pelo são comuns, mas não são normais, não é uma coisa normal. Se for alguma coisa leve, não recorrente, acontece de vez em quando, um conteúdo menor, líquido mesmo, molhado, misturado, você pode fazer algumas coisas para ajudar ele. Existem alguns produtos que podem ser comprados em pet shop, que são gel lubrificante para ajudar ele a tirar essas bolas de pelo. Existem também petiscos específicos e até rações para ajudar com a eliminação das bolas de pelo. Agora, se não for isso, se for um conteúdo maior, uma frequência também maior, você tem que procurar por um médico veterinário para ele entender qual é o outro problema que está levando a esse tricobenzoar. Ok, Carol, entendi. Eu entendi o que é cada uma das situações, eu entendi que vômito pode ser grave, dependendo, mas na prática, quando que eu tenho que levar o meu gatinho, o meu cachorrinho para o veterinário quando eu vejo vômito? Bom, eu vou falar as situações, tá? Primeira delas, se acontece mais de 3 ou mais episódios de vômito no mesmo dia, ou 2 ou mais episódios em dias seguidos, tá? Também, se esse vômito é contínuo, ele está sempre acontecendo, ele é recorrente, leve ao veterinário que só ele vai poder avaliar o caso e recomendar alguma medida, alguma coisa. Outra situação, se são filhotes, se o seu pet ele é um filhotinho, assim como na diarreia, ele tem um sistema imune ainda não tão desenvolvido, ele é mais suscetível a algumas doenças infecciosas, a perda de líquido para ele é mais grave, então ele precisa ir imediatamente ao veterinário. Outra situação, se ele já está sendo tratado para outra doença, está tomando um medicamento, está sendo administrado todo um cuidado especial para ele por outra questão de saúde. Só o médico veterinário vai poder saber o que isso quer dizer, se o vômito faz parte desse grupo de sinais que ele está apresentando ou se é algo isolado. Também, se ele mostra outros sinais. Então, ele não só está com vômito, mas ele está também com diarreia, com febre, com perda de apetite, com quieto, desconforto, não quer andar, mudou de comportamento, leva ao veterinário. E se o vômito tem sangue ou algum outro conteúdo, tem algum outro conteúdo que você percebe que não é normal ou se tem algum sangue, seja vermelho, seja escuro, leve ao veterinário imediatamente. A Cleo é uma gatinha que foi resgatada pela Suzana. A Cleo tinha, a gente imagina, uns 3, 4 meses. E ela estava com bastante diarreia quando ela foi resgatada pela Suzana. A Suzana levou no veterinário, fez todos os cuidados, teve alguns medicamentos que ela teve que tomar e o que foi diagnosticado foi uma intoxicação alimentar mesmo. Ela estava na rua, uma situação bem desafiadora, como
todos nós sabemos que os animais na rua passam muitas vezes, e a Suzana ajudou ela para melhorar, para ela voltar ao normal. Só que a Suzana trabalha pra caramba, ela é uma executiva numa empresa bem importante e ela tinha uma viagem marcada a trabalho, na mesma época que ela resgatou a Cleo, aquelas coisas que parece que é sempre ao mesmo tempo. E a Suzana entrou em contato com a Pet Anjo e a gente ajudou ela. A gente foi cuidar da Cleo, fazer o pet sitter em casa para garantir todos os cuidados com medicamentos, com acompanhamento, monitoramento, dar toda a atenção, carinho e amor que a Cleo merecia. Então, se você precisar, conta com a gente. E esse é o momento de ressaltar a importância de não medicar sozinho, sem acompanhamento veterinário, o seu pet, seja cão, seja gato. É muito grave e muito perigoso dar medicamentos humanos e até veterinários para os pets sem o acompanhamento, sem saber realmente a necessidade, se é tóxico ou não, a dose. Então não façam isso em nenhuma situação, sempre com o veterinário. E eu queria chamar todo mundo para compartilhar esse conteúdo que é tão importante, tão comum, essa dúvida sobre diarreia e vômito. Compartilhem com os amigos, donos de pets, que acho que vai ser bem importante. O sonho da Pet Anjo, o meu sonho é realmente divulgar conhecimento, divulgar conteúdo. Então a gente conta com você para isso. E se você quiser saber mais, ficar sempre acompanhando os nossos conteúdos, nossos vídeos, se inscreve aqui no canal que a gente vai adorar. Obrigada. Beijo da Doutora Carol.